queria compartilhar com você algo poderoso que está nesses dois versículos. Primeiro no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 10, e depois em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 2. Diz assim em Hebreus: é nessa vontade dele que temos sido santificados. Diga, temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Feita uma vez para sempre. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, diz o seguinte: a igreja de Deus que está aos o quê? Santificados. Em quem? Em Cristo Jesus, chamados para serem com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados e predestinados. Diga predestinado. Predestinados. Não é que eu seja adepto da predestinação, mas, ou calvinista, só os teólogos sabem o que é. Como todos sabem, são teólogos, todos sabem. Predestinados, desde antes da fundação do mundo. Ainda quando você não era plano do teu pai e de tua mãe, você foi predestinado para ser conforme a imagem de Cristo. Diz a sua palavra que nós fomos separados por Ele para sermos santos. A palavra santo significa separado para Deus. Às vezes se entende de maneira errada a palavra santo, mas quando Paulo usa a expressão santo, hagios, em grego, quer dizer separados. Separados para Deus. E nós encontramos no Novo Testamento que fomos separados, desde antes da fundação do mundo, para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Todos nós separados para Deus, todos nós para sermos santos. Amém? Talvez você diga assim, mas pastor, por que alguns não são? Porque alguns rejeitam. Talvez antes de você casar, você rejeitou o amor de algumas moças. Aconteceu com alguns. Você rejeitou. Mas isso não muda o fato de Deus ter chamado essas pessoas para serem como Jesus. Você me entende? De Deus amá-las e se entregar por elas também. Talvez você veio para cá hoje à noite e em tua casa ficaram pessoas. E que talvez você e algumas pessoas também já falaram para ela várias vezes,
que Deus a ama, que Jesus se entregou, morreu por elas, se entregou por elas. Mas elas dizem, usam seus argumentos. Às vezes elas dizem, ainda é cedo. Eu só tenho 20 anos, 30 anos, eu só tenho 40 anos. Quando eu ficar velhinho, talvez eu vá. Talvez outras usam outros argumentos e dizem, não, deixa eu curtir um pouco a vida, depois eu vou. E assim as pessoas usam. Eu usei argumentos por muito tempo. Eu era convidado a conhecer o amor de Deus, mas eu lembro que alguém ia lá em casa, domingo à tarde, para me levar para um lugar onde se falava do amor de Deus, e ele entrava pela porta da sala e eu fugia pela janela da cozinha. Eu fugia. Talvez muitos de vocês já fugiram muito tempo, mas um dia, se você está aqui, é porque você resolveu abrir-se para esse amor, e ele entrou, você entendeu, e você está aqui hoje. Privilegiado. Entendeu o amor dele por você. E conseguiu aproximar-se dele e receber. E uma vez que nós nos abrimos, ele entra, e quando ele entra, nunca mais sai. E nós também não queremos sair dele, porque é um amor incondicional, incomparável, que não se vê em lugar nenhum, não se verá, não existe, não há na existência amor como o dele. Ele amou-nos de tal maneira, e a prova do seu amor é que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém tem coragem de morrer por outra pessoa, mas ele teve e morreu por nós. Morreu por mim, morreu por você. Morreu para que o plano de Deus fosse possível na nossa vida. Qual era o plano? Que fôssemos santos, que fôssemos exclusivos de Deus. E quando Deus se refere ao seu povo, ele fala pela boca do apóstolo: vós sois geração eleita. Escolheu-nos para um fim, para sermos luz do mundo, sal da terra, separados, santos, para Deus, casa favorita, altares para Deus. Paulo disse: vocês são a morada do Altíssimo. Vós sois a morada do Espírito Santo. Fomos criados com este fim. Fomos criados para vivermos esta transformação, sermos estas pessoas sublimes, maravilhosas sobre a terra, como labaredas, fachos, brasas vivas. Já ouviu essa expressão na Bíblia? Brasas. Você já viu uma brasa apagada? Quantos viram? Já. Só que o nome dela não é mais brasa. Como é que é? Carvão. Diga, você não foi chamado para ser carvão. Você foi chamado para ser brasa viva. A brasa tem uma característica: ela reflete luz, calor, e causa obras poderosas. Vós sois sal. E pesquisando da última mensagem o que é um grão de sal, nada mais, nada menos é do que um
um diamante. Um grão de sal é um diamante. Você é um diamante. Você é o espelho. Essa vocês conhecem, né? Está nas paradas. Você é um espelho, você é luz, você é um reflexo. É um reflexo da glória de Deus na terra. Quando você entrar na tua sala de aula, todos devem dizer: lá vem o brilhante. Chegou o diamante. Ouro, mais caro, mais raro. Mais raro do que o ouro fino de Ofir. Reflexo da glória de Deus. Você foi desenhado para isso. Diga aí para quem está do seu lado. Você foi desenhado para isso. Diga, Ele te desenhou para isso. Desenhou você para isso. Como luzeiros no mundo. Resplandeçam, reflitam a glória do Senhor. Pessoas maravilhosas. Pessoas desejadas pelas pessoas que não brilham. Pessoas. A luz tem um poder de atração, ela atrai. Se você lá no sítio, quando nós morávamos, mamãe dizia assim: fecha a janela, guri. Por quê? Porque se a lamparina estiver acesa, os insetos lá de fora entram, eles são atraídos pela luz. É o que a palavra chama de santificação. Diz a palavra: sem santificação ninguém verá o Senhor. O requisito para ir para o céu é ser santo. O requisito para ver Deus, ver no sentido de experimentar, viver o seu plano, seu propósito, suas bênçãos. O requisito é ser santo, santificação, ser separado para Ele. Mas quem não for santo, quem não viver em santidade não poderá ver Deus, experimentar Deus. Não poderá entrar no céu. É isso que a Bíblia diz. Por isso as pessoas que não receberem a obra de Jesus na cruz do Calvário, não verão a Deus. Porque crer em Jesus, na sua obra na cruz do Calvário, é o mesmo que ser santo. Você sabia disso? Hebreus 10:10 diz o quê? Que diz Hebreus 10:10? É nessa vontade dele que o que aconteceu? Temos sido o quê? Santificados pelo quê? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Feita quantas vezes? Uma.
Diga aí para quem está do seu lado, Jesus não vai morrer outra vez por você. Ele já morreu uma vez. E isto foi feito uma vez para sempre. Então, temos sido santificados pelo quê, gente? Pela oferta do corpo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é por obras, para que ninguém se glorie. O que diz 1 Coríntios 1:2? Quando Paulo escreve para a igreja, nós trocamos Coríntio, né? Quando Paulo escreve para a igreja de Coríntio, o que ele diz? Para a igreja de Deus que está em Corinto, aos o quê? Santificados em quem? Por que santos em Cristo? Porque estas pessoas da igreja de Coríntio criam no sacrifício de Jesus, chamados para serem santos. Agora, diga glória a Deus. Não só a igreja de Coríntio, mas com todos os que em todo lugar fazem o quê? Invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, até os Parnanguara. Dê um aplauso a ele, de gratidão. Glória a Deus. Chamados para ser o quê? Para ser o quê? Santos. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar num lugar que vai te aliviar. Quero chegar num lugar que vai te aliviar. A nossa santidade, queridos, nós não vamos alcançar. Nós já alcançamos. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o único suficiente, nós recebemos, muda o nosso estado. Quando você crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, invoca o seu nome, porque Paulo disse assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, você passou da morte para a vida. Você é salvo. E dentro da palavra salvação está a santificação. Veja, não é que aqui você encontrou Jesus
E agora você caminhará para ser um homem santo, fazendo isso, aquilo, aquele outro, mais aquilo, até que chegue aqui, na posição de homem santo, de mulher santa. Não. Significa que quando você encontrou Jesus aqui, você foi feito santo. Mas, pastor, não é que a gente vai fazendo as coisas, as obras boas, tomando as coisas, as decisões corretas, obedecendo isso e aquilo, e daí nós vamos ser santos? Não! Porque não é isso que a palavra diz. Isso é o que alguns pregadores dizem. E eu já disse um dia, ou uns dias, mas não é assim que acontece. No dia que você creu, quantos creram? Quantos invocaram o nome do Senhor? Disseram: Jesus, eu creio em Ti. Entra no meu coração, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Sê meu Senhor e Salvador. Quantos já fizeram? Então, neste dia você foi transformado. Teu estado mudou. Antes você era um pecador, morto em teus delitos e pecados. Mas quando você recebeu Jesus, você foi transformado, teu estado não é mais perdido, amaldiçoado, culpado, pecador. Agora você é santo. Amém? E Paulo, quando escreve para a igreja de Corinto, que são os crentes, ele diz aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão na Galácia, e ele passa a tratar, gente, depois que recebemos Jesus, não somos mais perdidos, trapos de imundícia. Como é que alguns oram? Senhor, eu sou uma pereba viva. Senhor, eu sou um miserável. O mais miserável dos pecadores sou eu, Senhor. Olha, pequei de novo. Não. Mas alguns dizem assim: mas pastor, Paulo falou, fez essa oração, falou isso. Paulo não falou isso. Paulo disse que ele veio para os pecadores, dos quais ele era o principal. Mas pastor, nós somos trapo de imundícia. Não, querido, não. Você era, agora você não é mais. Você não é mais trapo de imundícia, pereba viva, furúnculos apertado. Não! Para, isso não é evangelho, isso não é boas notícias, não é, isso é má notícia. E Jesus veio trazer o evangelho, e o evangelho é: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos novos em Cristo.
refeitos, recriados, restaurados, regenerado. O que é regeneração? Nada mais é que nascido de novo, recriado. Nós fomos recriados em Cristo Jesus. E essa é uma ideia que o diabo põe sobre santidade. E você começa a se exigir tanto de você mesmo, e começa a exigir tanto dos outros, que a primeira coisa que o cara, quando vai para a igreja, faz é abandonar os seus amigos, seus familiares, que conforme a régua que ele mede, o princípio da intimidade, do relacionamento com Deus, diz o seguinte: você não vai para a igreja, se não quer Deus, se fuma, se bebe, se é isso, aquilo, então comigo não convive, não é mais meu amigo, não vou mais na sua casa. Eu antes tinha tanto amigo, tantas pessoas, tantos conhecidos, mas agora não tem mais. Por quê? Você acha que você será santo e não que você é santo. O padrão de exigência da religião é externo. Diga: o padrão de exigência da religião é externo. A motivação é externa. Significa que a religião nos diz que nós temos que ser assim, assado, cozido e frito. Mas eu quero te dizer que é muito fácil ser assim, assado, cozido e frito. Quando está diante de um líder, de um pastor, de uma pessoa que também é Você já parou para ver que quando as pessoas não crentes estão reunidas e chega um crente, membro de igreja, um pastor missionário, membro de igreja, seja lá quem for, que eles sabem que ela é crente, elas mudam quando ele chega? Você já experimentou isso? Se elas estão com cigarro na boca, elas guardam o cigarro. Se elas estão falando palavrão, elas param de falar. Se elas estão contando uma piada suja, imoral, elas param de contar. Se elas estão assistindo algo que é condenável, elas já param de assistir, porque chegou o crente. E é assim que as pessoas têm entendido santidade. Coisas externas, manifestações externas de boa conduta, de ética, de moral. Eu quero te dizer o seguinte: você precisa ser uma pessoa que usufrua de tudo o que o Evangelho trouxe. E a vida cristã, queridos, não tem nada a ver com o exterior. O próprio Jesus disse assim, não dá para pôr remendo novo em pano velho. Não dá para pôr vinho novo em odre velho. Não dá. Se rompe. O velho não suporta o novo. Glória a Deus. Se o novo na nossa vida é o Espírito Santo, nós não suportaremos a presença dele. Ele romperá o velho que somos e nascerá o novo.
Olha só, gente. Entenda bem. Você nunca será santo por teus esforços. Não adianta você se esforçar. Você nunca conseguirá ser santo por si. Está na palavra que nós somos santificados pelo Espírito, pela lavagem da água, pela palavra. Mas em nenhum texto você vai achar, eu te desafio, em nenhum texto você vai achar que você será santo, você será uma pessoa santa por aquilo que você faz. Nunca. O homem foi tão estragado no Éden, querido, que ninguém tem condições de arrumá-lo. Está me entendendo? Se houvesse condições humanas, outro homem ou alguma outra coisa na existência, arrumar o homem, Jesus não precisaria ter vindo, você entende? Foi por isso que ele veio. E quando ele voltou, ele tratou de não nos deixarmos só, deixou o Espírito Santo. Por quê? Porque nós, pelas nossas obras, nossos esforços, por seguir regras, leis, nós não podemos ser, você não vai conseguir. Talvez teu pai tentou te melhorar tantos anos, tua mãe tentou melhorar, agora você está num casamento, a esposa está tentando te melhorar, o esposo está tentando te melhorar, e você já viu que não vai, não dá, porque não dá. Nós fomos muito estragados. E o que foi estragado não foi o nosso exterior, gente. O que estragou no Éden foi a nossa natureza. Foi a natureza do homem que estragou. Não foi o seu exterior. A Bíblia só diz que Adão viu que estava nu. Mas não está escrito lá que ele sentiu vergonha de si mesmo e Deus veio e mudou a sua perna, mudou o seu pé, mudou a sua mão, mudou a sua sobrancelha, mudou o seu cabelo. Não! O que foi afetado foi a nossa natureza. E agora precisa acontecer uma regeneração onde? Você sabia que a lagartixa se regenera? Sim? Corta o rabo da lagartixa e nasce outro. Não vai cortar, hein? Alguém diz assim, puxa, eu queria tanto que alguma parte de mim pudesse ser regenerada, porque você tem uma parte de você que é regenerada. É a tua natureza. Diga, minha natureza é regenerada. Foi aí que foi afetado, não foi o externo. Foi o coração, como a Bíblia chama. Coração não é o músculo, mas é para dizer o centro daquilo que somos, o cerne, o âmago daquilo que somos. É o coração. Vocês lembram quando os apóstolos, os religiosos disseram, Jesus, olha só, os teus discípulos não lavam a mão e comem aí, e olha, não lavam o prato. Jesus disse assim para eles, o que contamina o homem
não é o que entra, mas o que sai, porque a boca fala do que o coração está cheio, e do coração procedem todas as saídas da vida. Quem falou isso? É lá dentro, querido, que tem que acontecer. Diga aí para quem está ao seu lado. É lá dentro, querido. É lá dentro. Isso arruma muita coisa na nossa vida. Mas antes de eu perder, segura essa aí. Para de esperar mudança, transformação externa de pessoas. Eu já me machuquei muito por esperar no externo. Enquanto o coração não muda, o externo não muda. Então como é que é isso, pastor? Eu tenho lutado para ser esse cara bom, eu tenho lutado para ser esse cara livre desse vício, eu tenho lutado para ser esse crente melhor, mais assíduo, eu tenho lutado, eu tenho me esforçado. Pode parar. Conseguiu com todo o esforço? Não, nunca vai conseguir. Então como é que é isso, pastor? Como é que acontece? A tua santificação foi feita na cruz do Calvário por Cristo Jesus, quando Ele entregou-se por você e derramou a última gota do seu sangue. Como é que é isso, pastor? É assim, ó. Você recebe a Cristo e crê no que a Bíblia diz. Que você foi. Vê Hebreus. Você foi santificado pela sua obra. Está aqui, ó. O que você precisa pegar é isso aqui. A vontade dele, temos sido santificados pela oferta feita na cruz do Calvário por você. Você precisa crer nisso. Isso é fé salvífica para a salvação. A salvação é pela fé. Fé no quê? Nessa oferta dele na cruz do Calvário. Creia. Você já recebeu Jesus? Pensei que ia ouvir um grande amém. Se você recebeu Jesus, o que aconteceu com você? Você vai ser santo? Não. Você foi santo. Então você tem que acordar. Acorda. Diga aí para quem está falando aí, acorda para cuspir. Acorda! Você é santo. Pensei que ia ouvir mais um amém, mas não deu certo. Você é santo. Você tem que dizer, epa, mas eu sou santo. Porque a Bíblia diz assim, queridos. Todos os que recebem a Jesus, estes são feitos filhos de Deus. Você tem que dizer, epa, eu já sou santo. O que significa ser santo, querido? Você é inteirinho dele. Diga aí para quem está falando, você é dele. Você tem um dono. Você é dele, você é de Deus. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não. Por que não toca?
não pertence mais a Ele. Antes estáveis mortos em delitos e pecados, mas o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, e você creu nele, você foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não será chamado. Glória a Deus. Você não será chamado, você foi chamado. Das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é santo. Deu para entender essa parte, gente? Mas, pastor, eu ainda tenho momentos de pereba viva. Ainda, pastor, entenda uma coisa. Agora que você tem Jesus, que você é santo, você pode se relacionar com Deus que é santo. Eu não sei se abriu para você, para mim abriu. Agora, porque nem aquele homem que foi curado da cegueira, que disse, eu não sei, aí vocês resolvam, porque eu só sei que eu era cego e agora vejo. Ele disse assim, ó, Deus não ouve a pecadores. Não tem como uma pessoa imunda, perebenta, trapo de imundícia se relacionar com um Deus santo, você está me entendendo? Não tem como. Não tem como. Como que era a amostra de Deus para a questão do relacionamento com Deus, da salvação? Vamos para o Antigo Testamento, está lá a figura. Era o tabernáculo. Você entrava no tabernáculo, e qual era a primeira coisa que você fazia? Ia para o altar do sacrifício, e ali tinha que oferecer o sacrifício. O sacerdote não podia prosseguir e entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote não podia ir lá. O Santo dos Santos era o lugar onde a presença de Deus estava. O sacerdote não podia ir lá se ele não passasse por uma coisa que estava aqui, que se chamava pia, onde ele se lavava e se purificava. Ele não podia entrar lá contaminado. Ninguém pode ir a Deus cheio de pecado. Ninguém. Você só pode ir à presença de Deus se estiver puro. Você está me entendendo? Olha o trabalho maravilhoso que Jesus fez, queridos. Quando você crê em Jesus nessa oferta, Ele te torna puro para quê? Para você poder ter o relacionamento com Deus. E aí você vai se relacionar com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Olha o nome dele, como é? Espírito Santo. Nem o impuro pode ter o santo.
Vamos supor que o Espírito Santo esteja ali. Para eu chegar nele, eu tenho que estar puro. Quando você recebe Jesus, essa oferta dele, crê, você é feito puro, santo, separado para Deus. Sabe o que pode fazer? Você agora pode ir até Deus. Mas pastor, e essas minhas escorregadas? Para Deus, elas já foram pagas. Vou repetir, vocês não entenderam. Para Deus, essas nhacas todas já foram pagas. E não é o pastor Idi que está falando. É Paulo que diz que em Cristo nós fomos mortos para o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Fomos justificados por Cristo. Perdoados de todos os pecados, presentes, passados e futuros. Você acha que é pouca coisa crer em Jesus? E aí, querido, você pode ir a Deus. Você pode ter relacionamento com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que no momento que você recebe essa oferta, ele passa a morar dentro de você. Quantos entenderam? E agora, pastor? E agora é o seguinte, presta atenção para você não esquecer. Agora é o seguinte, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É ele que opera em vós, tanto o querer quanto o... E agora, queridos, agora, Jesus lavou você, perdoou você, limpou você, pagou a dívida que você tinha com Deus, e ele coloca você na mão do Espírito Santo, para que o Espírito Santo transforme a tua velha natureza, o teu coração, na natureza de Jesus Cristo. Porque só o Espírito Santo pode fazer isso. Você está me entendendo? Se essa oferta não apagasse os teus pecados, você poderia ter relacionamento com o Espírito Santo? Nunca. 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 Consequentemente, você nunca poderia ser santo. Daí, querido, acontece o seguinte: o teu relacionamento com o Espírito Santo, o teu andar com Ele, o teu falar com Ele todos os dias, tuas declarações de amor para Ele, quantos têm feito? Domingo passado, demos a dica, quantos têm feito? As tuas declarações de amor para Ele, a tua adoração a Ele, a tua conversa com Ele, o teu falar em línguas, vai fazendo com que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. Onde? Fora ou dentro? Dentro de você. Quanto mais você andar com Ele, mais parecido com Ele você vai ficar. Não é assim no relacionamento? Pela convivência. É convivência. Se você conviver com alguém que toma café amargo, daqui a pouco você está tomando café amargo. É assim. Eu espero que o bom vença o mal.
Queridos, não adianta você lutar contra pecado. Não adianta você lutar contra frutos externos para mudar. Não adianta. Então diga para quem está ao seu lado, não lute. Foque no relacionamento com o Espírito Santo. A vida agora, depois da obra da cruz, queridos, depois da obra da cruz, a vida com Deus é a vida guiada pelo Espírito Santo. O nosso pastor é quem? O Espírito Santo. O nosso conselheiro é quem? O Espírito Santo. Ele passa a governar a nossa vida. Como pastor, tenho que ir para a igreja todo dia? Não, você já é a igreja. Todos os dias, você tem que andar com Ele. Conta para Ele. Pede conselho dEle. Adora Ele. Anda com Ele. Dia e noite. E daqui a pouco, você não vai ter mais vontade de usar esse vício. Você não vai ter vontade mais de falar esse palavrão. Quando você for falar, você vai ter uma consciência que vai dizer assim para você: epa, você é santo. Santo não faz essas coisas. Daí, queridos, você vai produzir os frutos do Espírito. Daí você vai ter atitudes externas como Jesus teve, sem forçar. Vai acontecer um milagre na tua natureza. Pastor, então quer dizer que eu posso pecar à vontade agora? Foi isso que eu falei? Não. Não foi isso que eu falei. Eu estou falando para você, se eu mandar você parar de pecar, você não vai parar? Vai? Vai nada. Pode parar aqui. Não vai adiantar nada. O teu relacionamento com o Espírito Santo vai mudar a tua natureza. E Jesus disse assim: não pode árvore boa dar fruto mau. Não pode árvore má dar frutos bons. A árvore boa dá fruto bom. A árvore má dá fruto mau. Relacionamento com o Espírito Santo. Só isso vai mudar a tua vida. Você vai ficar parecidinho com Jesus. Porque você já é santo. Diga, eu já sou santo. Fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Dê um aplauso a Ele, de pé. Aleluia.